Troca esse aqui para mim, por favor. Ei. Estende suas mãos para cá. Você pode abençoar a vida do pastor Jair? Abençoa ele. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, te agradecemos, porque está aqui o seu servo, está aqui o teu filho, e nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, de mente aberta, esperando o Senhor fale conosco, Pai, porque assim nós temos a certeza da tua palavra, através da vida do teu filho, em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Pode se sentar na presença do Senhor. Os irmãos têm notado que o pastor Jair estava meio sumido, não estava muito na área, mas estávamos a trabalho, passamos 20 dias fora e Deus tem operado maravilhas. Para quem não sabe, eu trabalho embarcado. Desses 20 dias, passei 6 dias no porto e 14 dias no mar. Não, isso aí é consequência. E mesmo estando no mar, pode ficar tranquilo, que lá tem um povo que às vezes mais de 200 milhas marítimas, pastor. A gente se reúne. Existe uma igreja flutuante naquele navio, que não tem tempo. Às vezes a gente arruma um tempinho lá, pede o comandante, aí fala, não, hoje dá 19 horas. E a gente se reúne lá no nosso refeitório. É lá onde a gente dá glória a Deus, é lá onde a gente dá aleluia. É no meio do mar que a nossa adoração sobe, mas é no meio do mar também que o fogo do Senhor desce naquele lugar. Por que eu estou te falando isso, meu amado? Porque nós temos que sair dessa mesmice. Não é só dentro da igreja, Fernando, que algo acontece. É no mar, é no trabalho, é na escola, é na faculdade. Deus só precisa de uma pessoa. Aí com isso você vai olhar para 3 irmãos no mínimo e fala com ele, Deus mandou te chamar hoje. São 3, você falou para um só, não vale. Fala com ele, Deus mandou eu te chamar. Não valeu não, essa pessoa você conhece, rapaz, te ouve o dia todo. Tem que ser para cá, vira para trás. Fala assim, ó, Deus mandou te chamar. Foi Ele que mandou. Foi Ele que mandou, querido. Deus mandou te chamar. Cadê o irmão visitante com a camisa do Flamengo? Ah, só porque é campeão, desculpa os botafoguenses. Mas Deus mandou chamar ele também. E nós vamos entender nessa noite, nós vamos ler a palavra do Senhor, que para os nossos tempos, para todo tempo e para todo dia, Deus ele necessita de pessoas disponíveis. Porque Deus não manda chamar ninguém sem propósito. Todos aqueles que Deus mandou chamar foi para cumprir um propósito no seu tempo e estar disponível para isso. Quantos vieram no Pão da Vida nessa noite por livre e espontânea vontade? Você que pensa, porque Deus mandou te chamar. Deus te trouxe ao Pão da Vida. Deus te trouxe a este lugar a ponto de que tem coisas que hoje nós não nos sentaremos à mesa até que você reconheça o propósito do Senhor na sua vida. O Pão da Vida está aguardando por você. O Pão da Vida está aguardando a um banquete preparado. Mas nós só nos assentaremos à mesa, pastor Pablo, quando o pequeno, quando o Davi, quando o esquecido chegar no local da cerimônia. E hoje você vai entender para que Deus te chamou. E nós nos assentaremos à mesa nessa noite. Abra sua Bíblia, todos já sabem de quem que eu vou falar. No livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos. Pode ficar sentado mesmo. Todos encontraram? Quem não encontrou está ali. Eu gostaria que você prestasse atenção e lesse a palavra comigo. Hoje nós não vamos fazer um show. Hoje nós não vamos tirar fogos aqui, dançar, não. Hoje nós viemos aqui por causa da palavra. Ainda aqui no Pão da Vida nós prezamos pela palavra. A Bíblia nos fala que os homens erram por não examinar as escrituras. E hoje eu te convido, você trouxe Bíblia? Celular tem Bíblia também? Conta também, você trouxe Bíblia? E para os que não trouxeram está ali. E a palavra do Senhor ela diz assim: então o Senhor ordenou a... Ei, você não está comigo não.
Está em 1 Samuel 16? Então o Senhor ordenou aleluia, olha que coisa linda. Até quando continuarás pranteando por Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para torná-lo. E vamos lá para o versículo 4. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vida é de bom grado, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, eu venho em paz. Vim oferecer um holocausto ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e convidou para Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser esse o homem que Deus quer ungir. Entretanto assegurou o Senhor a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma uma elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda os corações. Depois Jessé chamou Abinadab e levou à presença de Samuel. E Samuel disse: também não é este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel declarou: também não é esse que Yahvé, o Senhor, escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não tiver presente. Você pode ler comigo de novo? Versículo 11. Então Samuel questionou Jessé: esses são todos os filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo. Em algumas traduções, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa para comer enquanto ele não estiver aqui presente. Jessé mandou chamá-lo. Ele era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge-o. E Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus se assenhorou de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Curva a sua cabeça. Senhor Deus glorioso, ouvimos tua palavra e pedimos nessa noite que tu nos ensine, Pai querido, o que tu quer nos falar. Porque bem sabemos, Pai querido, que essa palavra é escrita, Pai querido, quando lemos carnalmente, Pai querido, às vezes não entendemos. Mas o mesmo Espírito, Senhor, que deu alusão aos homens, mesmo Espírito que encheu os homens para escrever, é o Espírito que está aqui nessa noite, que vai nos revelar a sua boa palavra. Crava essa palavra em nossos corações, para que possamos aprender de Ti, e Te agradecemos em nome de Jesus, e diga amém. Todos conhecem a história de Davi, mas poucos sabem da dificuldade que o povo estava passando por este momento. Eu já adiantei algumas coisas que eu queria falar com você nessa noite. Se nós formos pegar para nós entendermos o contexto desse versículo, deste capítulo, nós temos que caminhar um pouquinho lá para trás, lá em Êxodo. Quando Deus pega, Ele vê para o Egito e vê um povo dele, o povo de Israel, que estava cativo no Egito, pastor Pablo. E a palavra do Senhor diz que o clamor do povo de Israel, dos hebreus, subiu até ele. E Deus pega e levanta Moisés e coloca Moisés, pastor Valdec, por porta-voz daquele grande povo. E todos nós conhecemos que o povo sai do Egito e vai caminhar no deserto.
Só que nesse sair do Egito, Deus, ele dá uma diretriz para aquele povo, porque Moisés era o porta-voz. Diga comigo, porta-voz. Moisés era o porta-voz, diga porta-voz. Mas o governante era Deus. Diga comigo, o governante era Deus. Aquele povo, ele tinha um modo de viver. O seu estilo de governo era um governo teocrático. Era Deus no poder. Deus falava com o povo, Jabes. Deus ordenava ao povo. Deus corrigia o povo. Deus parabenizava o povo. Deus provia as coisas para o povo. Deus mostrava o caminho para o povo. E o povo não reconhecia. O povo não reconhecia Deus, porque sempre o povo, ele quer mais. Mas Deus, eu quero que você entenda que desde quando Deus tira, Jussa, o povo do Egito, ele estabelece um governo teocrático. Isso faz alusão a nós, não é sobre isso que eu vou pregar. Mas desde quando nós estávamos no Egito, lá no mundo, e Deus nos tirou do Egito, ele estabelece um governo sobre nós. E esse governo não é PT, esse governo não é Lula, esse governo não é Bolsonaro, esse governo não é Geraldo Alckmin. Nós não seguimos totalmente as leis desse mundo, não, porque quando ele nos tirou do Egito, ele nos mostrou que ele é o nosso governador. As leis deles estão sobre as nossas. Não há outro homem. Se o homem quer ter a vida certa, entenda, o governo da tua vida está na mão do Senhor. As pessoas falam, mas poxa, por que falam tanto de Israel? Por causa disso. A teologia, ela não consegue estudar Deus. Vai me chamar de maluco, não. Por quê? Porque nós não conseguimos colocar Deus num quartinho e estudar de todas as formas que Ele age. Então, para o bom crente que quer ter uma vida saudável, quantos querem ter uma vida saudável? É estudar da forma que Ele age. Você não entendeu, e eu vou repetir novamente. Nós não conseguimos colocar Deus dentro de um aquário para estudar como Ele trabalha, mas nós conseguimos ler a Escritura para ver de todas as formas que Ele fez no passado. Porque a palavra do Deus diz que pode céu passar, pode terra passar, pode os reinos passarem, pode tudo passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Então, meu amado, se você quer conhecer o seu Deus, não espere o eis que te digo. Não espere o bater no pé, rodar das tuas cambalhotas. Assim diz o Senhor, não. Ele se revelou para nós. A palavra do Senhor, quando fala, quando o povo sofre por falta de conhecimento, é porque as pessoas querem estar como Jó. Jó, ele falava antigamente que ele conhecia Deus por ouvir falar, mas quando as coisas apertaram, Jó falou, agora os meus olhos viram a tua face. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu sei do que tu é capaz. Antes eu conhecia pelo que pregavam no culto, mas agora eu caminho com Ele, agora eu me levanto com Ele, agora eu me deito com Ele, eu regozijo com Ele, mas quando eu choro Ele está do meu lado também. É esse o homem que segue a Bíblia. Vai dar tempo. E o povo tinha esse governo teocrático. Quando Moisés era apenas um porta-voz do Senhor, dava até pena de Moisés. Moisés chegava para o povo, ó, Deus mandou assim, 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 e o povo não fazia. E ia Moisés falar com o Senhor, Deus, esse povo está difícil. Às vezes Deus fala, passa a faca em todo mundo, mata todo mundo. Porque nós somos assim. Diga comigo, nós somos oscilantes. Fala comigo, meu amado, nós somos, eu estou nesse meio, nós somos oscilantes. Quando tudo está bem, a gente esquece Deus. Quando as coisas apertam, a gente corre para Deus. É o que na ciência nós chamamos de uma senoide. A senoide, ela vai formando, a hora ela está em cima, a hora ela está embaixo, a hora está em cima, a hora está embaixo. Mas você sabe por que acontece isso? Me pergunta, por quê? Porque é o governo das nossas vidas. Nós mudamos muitas vezes, Tiago. Às vezes, quando estamos em dificuldade, nós procuramos a Deus. Quando estamos em bonança, tomamos nossas próximas decisões. Mas o Senhor está nos falando nessa noite, eu paguei um alto preço por tua vida, e o governo da tua vida é teocrático. Sou eu que mando, sou eu que ordeno, eu faço e desfaço, e ninguém se levanta contra Ele.
Mas por que o pastor já está falando isso? Nós falamos de Davi. E o povo vai passando nesse governo teocrático. Chega um certo tempo que chega até a morte de Josué, que já foi falado aqui nessa noite. Josué morre e passa a ter um governo de juízes. O que é esse governo de juízes, Fernando? O povo, por ser muito oscilante, todas as vezes que o povo estava em dificuldade, Deus levantava um juiz. Diga para mim, juiz. Você trouxe caneta? Vai anotando essa escola dominical aí, hein? Vou fazer pergunta aqui, ó. Eu vou fazer pergunta depois. Quando o povo estava em dificuldade, Deus levantava um juiz. Esse juiz, o que ele fazia? Ele julgava o povo, Fernando, mas julgar no modo de liderar. O povo estava com Deus, tudo ia bem. Quando o povo se distanciava de Deus, Deus mandava assolação sobre esse povo. Nossa, que Deus ruim. Porque Deus, ele prefere às vezes te ver ferido do que te ver distante dele. Você vai entender. Às vezes Deus prefere que você passe por provas, mas que você esteja do lado dele. Deus não tem interesse em que a pessoa tenha todas as harmonias mais brilhantes, mas esteja lá distante dele. A palavra do Senhor nos fala: este povo me adora com a boca, mas o seu coração está distante de mim. Então às vezes nós passamos por percalços na nossa vida, que é o Senhor batendo com sua varinha, nos colocando no caminho certo. O próprio Davi, que nós vamos falar nessa noite, lá no Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe por que ele fala isso? Porque ele nos compara a ovelhas. A ovelha é o animal mais débil que existe no mundo. A ovelha, se tu não levar ela para comer, ela morre de fome. Se você não levar ela para beber água, ela morre de sede. É por isso que Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu bem sei que Ele me leva às águas tranquilas, é Ele que me faz ir para pastos verdejantes. E lá no versículo 4 ele fala: ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Repita comigo: eu sou como ovelha, eu não faço nada sozinho, eu preciso dele. Quando eu vou tomar decisões, pastor Jair, eu preciso da direção dele, porque pastor Jair já tomou decisão sozinho, pastor Pablo, deu ruim. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui falando. E eu estava ali no meu canto, porque fomos a uma vigília e eu ouvi uma palavra, a irmã orando, e na oração dela, ela falava a seguinte frase: Deus, muito obrigado por me amar, porque Deus, Ele me amou não pelo que eu sou hoje, mas Ele amou a pessoa quando a pessoa estava lá nas drogas. Deus foi lá e amou e resgatou. Quando a pessoa era prostituta, o amor de Deus alcançou lá. As pessoas acham que o amor do Senhor está aqui, não. Mas nesse momento, enquanto nós estamos reunidos, Deus está mandando chamar os Davis desse tempo. Ele vai na boca de fumo, ele vai lá no prostíbulo, porque interessa ao Senhor que aquele que está sujo venha para se limpar também. Nós somos débeis, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós não somos nada. Às vezes nós vivemos em altivez, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos apresentou o seu evangelho. Ai de nós se ele piscar o olho, que Deus não tosqueneja. Mas é para você ver como que este povo era. Se Deus se afastava um pouquinho, tudo tumultuava. E Deus levantou esse juiz, até chegar um tempo que o último juiz é um cara que eu quero falar sobre ele, o tal de Samuel. Repita comigo: Samuel. Samuel, a história dele é muito linda, vai dar tempo. Como eu te falei, Deus, ele sempre levanta pessoas para o propósito num tempo determinado. Guarde isso na sua cabeça. Deus levanta sempre pessoas para um propósito em um tempo determinado. Eu vou falar de novo. Deus sempre levanta pessoas para um propósito em um tempo determinado. Na época de Samuel, o templo estava todo corrompido. Nós conhecemos a história de Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. Eles praticavam tudo que era possível e impossível eles praticavam no templo. Então, para reafirmar aquilo que eu te falei,
O povo estava precisando nesse tempo, depois em Samuel, do último juiz. O povo estava precisando de uma liderança espiritual. Diga comigo, liderança espiritual. Então você concorda comigo que havia uma necessidade naquele momento? Guarda comigo, havia uma necessidade do povo. E Deus começa a trabalhar com Ana. Você vai entender. Todos nós conhecemos que Eucana tinha 2 mulheres e Ana é essa mãe de Samuel. Mas a diferença em toda essa história é que Deus podia pegar qualquer uma mulher daquela época, mas Deus pega Ana, porque em toda aquela história, Deus vendo o povo se sacrificando, o povo em lugar errado, havia uma mulher que estava disponível a doar em prol de uma nação. Alguém já entendeu? Mas eu vou explicar para você que não entende. Deus, Ele trabalha, Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, mas desde que haja uma disponibilidade e desde que haja uma necessidade do povo. Naquele tempo nós encontramos um povo necessitando de um guia, mas encontramos também Ana que estava disponível. Não tem como Deus trabalhar se existe uma necessidade e uma pessoa disponível. É por isso que Deus dá o milagre a Ana, porque sabia que o milagre dela não pararia nela, o milagre dela atingiria toda uma nação. Estou te ensinando como é que os milagres acontecem. Se você está pedindo milagre para o Senhor, que vai parar e você esqueça. Deus está preocupado em milagres que atravessem os tempos e cheguem até uma geração, uma multidão. O milagre de Ana foi só por isso. Não é porque Penina humilhava ela, não. É humilhar. Olha o que Jesus Cristo passou. Ah, não, porque ela olhava ela humilhava nada. Havia uma necessidade de um líder se levantar, Samuel. Havia uma mulher disponível para doar, Ana, e Deus opera o milagre. Sabe qual é o problema da nossa geração? E eu vou começar aqui, eu tenho que falar isso. É porque nós queremos fazer o papel de Deus. Deus em nenhum momento Ele falou para Ana julgar o povo e Ana dar jeito no povo, não. Deus só falou para Ana estar disponível. Ah, meu Deus. Você vai entender, alguns já entenderam. Deus, Ele nunca vai te chamar para você fazer a parte dele. Deus só quer que você esteja disponível. Mas como assim disponível, Jair? Se Deus te chamou para pregar, meu amado, você não precisa fazer o fogo do céu descer. Você precisa só pregar, porque a parte de fazer o fogo do céu descer é dele. Se Deus chamou para você impor as mãos, você não precisa curar ninguém. Você só tem que colocar a mão, porque o papel de curar é dele. Se Deus te chamou para cantar ministério de louvor, você não precisa fazer o fogo descer. Você só tem que abrir a tua boca, porque o fogo do céu descer é a parte dele. O problema da nossa geração é que nós estamos querendo fazer a parte de Deus. E aqui fica uma pergunta meio complicada. Para que Deus te chamou? A palavra do Senhor veio ao meu coração e mandou falar nessa noite. Deus te chamou. Não importa onde você estava, mas Ele falou: o pão da vida só vai assentar à mesa quando ela chegar naquele lugar. Não importa, minha amada. Ah, mas tem muita gente fazendo. Ah, mas tem muita gente ministrando. Ah, mas tem muita gente, mas é contigo. Só acontecerá, tem Abinadab, tem o filho Samar, mas Deus está te falando nessa noite, eles só vão se assentar à mesa depois que aquele que eu chamei se apresentar. Pastor Jair, mas por que você está dando essa volta? Nós chegamos no início da minha pregação. Nós estamos agora com o povo, filho, que ele saiu do Egito. E lá em Levíticos, o Senhor falou: tome muito cuidado. Eu vou dar uma terra para vocês que manda leite e mel. Estou parafraseando. Mas chegando nessa terra, vocês não vão viver como eles. As leis de vocês não vão ser as leis deles. Você vai ser diferente. Deus falou assim, parafraseando. E a palavra nos mostra que os filhos de Samuel, nem todo filho de peixe é peixinho. Falou que os filhos de Samuel se desviaram do caminho do Senhor. E os anciões, sabendo disso, vão até Samuel e falam: Samuel, você já está velho. Os seus filhos estão desviados do caminho do Senhor.
levanta sobre nós um rei. E o que mais dói no meu coração é que eles falam com Samuel: levanta sobre nós um rei, como todo mundo à nossa volta tem. E isso entristece o meu coração, porque a nossa geração hoje em dia, nós achamos que nós somos o que todo mundo tem. Eu vou te explicar. Da mesma forma que Deus chamou o povo de Israel lá do Egito, da mesma forma que Deus caminhou com o povo no deserto, lá em Êxodo 20, Deus coloca as tábuas da lei e dá 10 mandamentos para eles, fora as leis cerimoniais que está lá em Levíticos. Então Deus, Ele quer, pastor Pablo, que aquele povo seja diferente do povo onde ele habita. Só que hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade, que nós queremos servir a Deus, mas nós queremos andar como todo mundo. Nós vivemos uma crise de identidade, não é pessoa, é geração, é geracional. Que nós queremos servir a Deus, mas queremos servir da maneira que os moabitas servem. Mas hoje o Senhor levantou o pastor Jair para te falar: você não é todo mundo. Isso é uma profecia que minha mãe e a mãe de todo mundo fala, e é a coisa mais real que existe. Porque lá fora eles podem andar de qualquer jeito, mas contigo é diferente. Lá fora eles podem andar debaixo de qualquer lei, mas contigo é diferente. Lá fora eles podem falar qualquer coisa, mas contigo é diferente. Lá fora eles podem dar qualquer testemunho, mas contigo, Fernando, é diferente. Porque lá fora eles não têm uma direção, aqui dentro você tem aquele que te direciona. Lá fora eles não têm certeza do que vai acontecer, mas aqui tem um Deus que te dá um propósito. Lá fora não tem ninguém para cuidar, mas aqui dentro tem um Deus que você tem que honrar a presença dele aonde quer que você esteja. E a palavra do Senhor me faz entender que Deus fica triste com esse povo. Porque imagina, Deus cuidava do povo. O povo: não, eu não quero mais você como líder, eu não quero mais ser guiado por você, Deus. Eu quero o que todo mundo tem. E eu falo um pouco de paternidade sobre isso, eu sou pai. Graças a Deus meu pinguim não me deu esses problemas ainda. Mas chega um momento que eu dei problemas para o meu pai, para minha mãe. Porque chega um certo tempo, você é jovem, eu também já fui. Estou com 26 anos, mas já fui jovem. Amém, amém. Mas você vai entender que você não é igual a todo mundo, porque você carrega um chamado diferente. Você não é igual a todo mundo, meu amado, porque o que foi depositado sobre a tua vida é algo diferente. Você não é igual a todo mundo, porque a responsabilidade que você carrega sobre você é diferente. Nós somos vigiados 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque nós não somos a palavra de Deus. Porque lá em João 1 fala que no princípio ele era o Logos, era a palavra de Deus. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas você é como uma lua, você reflete a palavra dele. Ele é o sol, ele é a palavra, e você reflete aquilo que ele é. É por isso que o mundo nos olha esperando uma esperança. Ainda tem esperança para essa geração. Quando eu olho para o Felipe, eu falo: ainda tem esperança para a minha geração. Quando eu olho para a Regiane, eu falo: ainda tem esperança para a minha geração. Quando eu olho para cada um aqui que está 2 horas dentro de uma casa esperando uma direção, ainda há esperança para a nossa geração. E o Senhor mandou te chamar. E Deus atende a oração do povo. Perigoso. No primeiro momento o povo pede um rei ao Senhor, e o Senhor dá um rei segundo o pedido do povo. Levanta quem? Eita, povo bom de Bíblia, hein? Levanta quem, pão da vida? Eita glória, levanta Saul. E Saul, até certo ponto, ele vai diante do que o Senhor tinha falado. Mas chega um certo momento, Deus, quando fala com Saul: Saul, eu tenho uma missão para você. Quando Deus manda Saul ir para uma guerra onde seu rei era Agag,
E me chamou muita atenção, meu amado. Me chamou muita atenção. Guarde essa palavra na sua mente. Eu quero que você abra um parênteses nessa noite. Quando Deus levanta Saul, fala: Saul, eu tenho uma missão para você. Vai e guerreia contra os amalequitas. E se você for ler a palavra do Senhor, pastor Pablo, o que aconteceu com esses amalequitas? Esses amalequitas foi lá atrás, quando o povo estava no Egito. Esses amalequitas atacaram o povo de Deus. Passou reinos, passou governos, passou tudo. Não estou pregando revanchismo. E Deus chegou a hora da cobrança. Eu não estou pregando revanchismo, porque em nenhum momento o povo de Israel pediu essa cobrança. Mas o Senhor me faz entender que todos aqueles que te abençoam, há um memorial para eles no céu, como Deus falou com Cornélio. Todos aqueles que ofertam, havia um memorial no céu, quando Deus falou com Cornélio em Atos. Mas aqueles que te ferem também, não que nós desejamos isso, o Senhor, Ele guarda. Isso não é para você se maravilhar, mas isso é para você saber que quando você não guerreia tais batalhas, existe um Deus que guerreia por você. Isso é para você se lembrar que quando você não coloca a mão em alguns lugares, existe um Deus que coloca a mão por você. O que eu estou querendo te falar, meu amado? Deus mandou te chamar. Ele investiu um alto preço na tua vida, preço de sangue. E Ele não gosta que ninguém toca no filho dele. Cuidado, povo de Deus. Cuidado quando aponta o dedo. Cuidado quando fere com línguas e palavras. Nós não queremos o mal de ninguém, mas a palavra do Senhor me mostra que Ele é justiça. E Deus, Ele manda para Saul: Samuel, fala com Saul, eu quero que mata todo mundo. Eles feriram o meu povo. Eu não quero que deixe homem, não quero que deixe mulher, eu não quero que deixe boi, não quero que deixe jumento, eu quero que mata todo mundo. Aí Saul vai para a guerra, faz o que Deus mandou em parte. Quando Samuel chega no arraial para saber da guerra, e aí, como é que tá? Aí tem aquele louvor: ouço boi mugir, ouço ovelhas berrando. Tem algo escondido que não estava agradando ao Senhor. Porque Saul começa a pensar que ele era o rei de Israel e poderia viver da sua forma, e poderia legislar da sua forma. Desculpa, até enrolou a língua. Poderia liderar da sua forma. E chegamos aonde eu queria. Abra sua Bíblia, Samuel capítulo 16. Temos um povo agora com um rei rejeitado pelo Senhor. Temos um rei agora que resolveu desobedecer a ordem de Deus. Temos um rei agora que prefere até sacrificar no lugar do sacerdote. Antes do culto eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar, não é isso? Depois vocês pegam essa visão, pastor Pablo. É esse povo que nós encontramos agora. Por isso que esse texto é tão importante, porque esse texto que nós estamos lendo, o povo estava com uma necessidade, do mesmo jeito que estava lá fora, lá atrás, mas Deus precisava de alguém disponível. E no versículo 1 do capítulo 16 diz assim: então o Senhor ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando a Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que ele não reine mais sobre Israel? Vai, eis que te envio à casa de Jessé, o belemita, porque eu escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Coloca o número 1 na sua cabeça. A primeira lição que nós vamos aprender: Deus, Ele tem suas formas de agir. Quando Deus pega e chama Samuel, parafraseando: eu dei a vocês um rei do qual vocês pediram e vocês queriam, mas agora eu vou te mostrar aquilo que você precisa. Eu vou te explicar melhor. Tem vezes que nós passamos a vida toda, pastor Rogério está aí, que bênção, glória a Deus te ver, um dos meus mentores, homem que sabe tudo. Mas pastor Rogério, tem vezes que a gente passa uma vida inteira pedindo a Deus aquilo que nós queremos,
Mas vai chegar um determinado momento, irmã Cláudia, que Deus vai nos mostrar que Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Não estou dando tempo para você colocar isso na sua cabeça, porque tem pessoas muito frustradas, pastor Paulo, sendo levadas até a depressão, porque Deus não ouve a minha oração, porque Deus não faz o que eu quero, porque Deus não faz o que eu peço. Mas, meu amado, Deus só vai fazer, não é aquilo que você pede, mas sim aquilo que você precisa. O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Quando nós pensamos isso, a nossa oração muda. Nós sabemos que nós somos mais que bem-aventurados. Nós sabemos que tudo aquilo que nós queremos, nós já temos. Nos falta aquilo que precisamos, porque não reconhecemos que nós precisamos dele. E o povo estava precisando de um líder. E o que me chama a atenção é que Deus fala com Samuel: Samuel, enche o chifre de azeite e vai. Mas em nenhum momento Deus me mostra Samuel questionando a vontade de Deus. Você vai ver o versículo 2, que ele vai questionar o medo que ele tinha de Saul. Mas Samuel se levanta e vai. E o texto ainda fala: vai ungir, porque eu escolhi um rei. Todos estão comigo? Porque a forma de Deus trabalhar, ela é a seguinte: Deus manda nós fazermos, Deus manda Samuel ungir, mas quem escolhe quem vai ser ungido é Deus. E eu vou te explicar isso. Nós seres humanos, nós julgamos e vamos chegar lá muito à aparência. Deus fala com Samuel: Samuel, pega o chifre de azeite e vai. A parte de Samuel é ir, a parte de Deus é fazer o cara se tornar um rei. Sabe por quê? Porque eu nunca pensei que eu seria pastor, mas nenhum homem poderia fazer o Jair de 8 anos se tornar pastor, porque o papel de muita gente foi me ungir, mas o papel dele foi me tornar alguém. E o que eu falo sobre a sua vida, meu amado? O papel nosso aqui é te ungir, mas existe alguém que vai te tornar rei. E eu coloco para os pregadores e ministros também. Quando a gente treme a perna, Jesus, o que eu vou falar diante do teu povo? Deus não manda, e eu falo novamente, você fazer o fogo do céu descer. Deus manda você abrir a tua boca, porque quem faz alguma coisa é Ele. Deus manda você colocar a mão, porque quem cura é Ele. Deus manda você abrir a boca, porque quem faz o mover é Ele. O que eu estou querendo te dizer, meu amado? Deus não está precisando dos qualificados. Deus não está precisando daqueles que já sabem. Deus não está precisando daqueles que têm um título, não. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, é Ele que vai te garantir. É Ele que vai te garantir. E Samuel vai para Belém. Ele nem sabia. Se nós pararmos e acabarmos com a Bíblia aqui, nós nem vamos saber quem era esse cara, que ele foi ungir, porque a Bíblia até aqui não diz. Mas ele enche o seu chifre de azeite e vai lá ungir um cara que ele nem sabe. Quantas vezes nós nos recolhemos porque às vezes a gente tem medo. Verdade. A gente tem medo de se lançar no mar do Senhor, porque a gente gosta de ficar muito onde a gente tem segurança. A gente gosta de ficar muito onde a gente domina. Mas hoje o Senhor está chamando. Eu não quero que você fique onde você domine. Eu quero que você fique para onde eu te chamei. Eu não quero que você fique no seu ambiente que você organiza, você manda, você gerencia. A gerência não é sua, o governo é dele, a autoridade é dele. É ele que manda andar, é ele que manda parar, é ele que manda falar, é ele que manda pular, é ele que manda se aquietar. Fique debaixo da autoridade dele. Samuel vai, vou lá ungir. Mas Samuel passa por um momento difícil, porque receber um profeta na casa, pastor, é difícil.
Jesus Cristo, abre um parênteses, ele tinha 3 ministérios. Diga comigo, 3 ministérios. Repita comigo: Jesus Cristo era sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei. Rei é aquele que domina, aquele que manda. Sacerdote é aquele que leva alguma coisa para Deus. Agora profeta é aquele que traz de Deus para o povo. Então quando o profeta ia atrás de alguém, meu amado, no entanto que o povo fica temeroso. Viestes em paz? Sim, eu vim sacrificar com vocês. Chega na casa de Jessé e fala: junta todos os seus filhos para nós sacrificarmos. Preste muita atenção em mim. Agora nós vamos entender como Deus trabalha e como nós agimos. A Bíblia fala que quando Samuel chega na casa de Jessé, começa a adentrar muitos homens, filhos. Fica de pé aí, Filipão. Rapidinho, vai ser tranquilo, Primeiro a entrar foi o Filipão. Olha pro Filipão, todo mundo. Fica aí, Filipão, fica com vergonha não. Sabe por quê? Porque o Filipão é forte, grande, tem porte de rei. Tem sim, rei. Pode se sentar, Filipão. Vai falar que nós não somos assim. Vai falar que nós não somos seletivos. Que quando da quinta-feira a gente espera o cartaz vindo da igreja, vou ver quem vai pregar, que aí eu vou ver se eu vou, se eu não vou. Fala que não é. Fala, varão. É assim. Porque Deus aqui não está falando que era o problema de Samuel, não. Ele está falando que todos os homens são assim. Porque Ele mesmo fala: o homem, ele julga as pessoas pelo que ele vê. Mas Deus estava mostrando para Samuel que a lei dele, o modo dele trabalhar é diferente. Samuel, você trabalha com vista, mas enquanto você está olhando o perfil, eu estou sondando o coração. Enquanto você está olhando as habilidades, eu estou enxergando se é um coração perdoador. Enquanto você está olhando se está cantando no tom ou se está cantando fora, eu estou olhando um coração adorador que está me elevando em adoração. Enquanto você está qualificando algumas pessoas, Deus está olhando lá o fundo do coração. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca e vê o fundo do coração, isso não leva em questão o tempo de ser crente. Isso não leva em questão o que ele passou na vida passada, não. Enquanto você está aí olhando pelo exterior, vendo se está limpo, se está sujo, se está forte igual o Fernando, Deus, Ele está olhando o coração. E nessa noite Deus me falou desde o início. Deus chamou um povo aqui. Deus selecionou pessoas chamadas para este lugar. Porque Deus nessa noite está passando em revista a tropa. Mas Deus não está vendo se o uniforme está alinhado. Deus não está vendo se tem dom para entregar. Deus não está vendo se tem condição social. Deus não está vendo se tem dinheiro na conta. Deus não está vendo se a pessoa é bonitinha, se é eloquente, se fala bem, se o seu dom já foi provado. Não! Deus precisa de um coração disponível. Onde estão os corações disponíveis para Deus? Onde estão os corações dispostos? Repita comigo: nunca foi sobre mim, mas foi sobre meu coração. Nunca foi sobre mim, fale, mas foi sobre o meu coração. Porque o teu coração é o que Ele sonda. Eu, Jair, se trouxer uma pessoa que eu posso elencar muitos problemas, muitos defeitos. Na verdade, se eu estando aqui, você já está falando: rapaz, quem é esse baixinho? Branca de Neve deve estar com problema lá só com 6 anões, porque um fugiu e está no altar pregando. Vai falar que você não pensou? Querido, eu estou te falando isso porque todos nós somos assim.
quantos julgamentos nós fazemos dia após dia, e esquecemos que cada pessoa que nós matamos é um que Deus mandou chamar. Quantas vezes nós julgamos pela capa e nem sequer abrimos o livro para ler? Sabe por quê? Samuel pergunta, eu vou correr aqui, pergunta a Jessé: acabaram seus filhos? Jessé responde: rapaz, tem um ainda. Mas aonde está esse filho? Está no campo, está no pasto. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui. O tempo de campo, o tempo de pasto mexe muito comigo. Você está comigo? Sabe por quê? Todos nós passamos por tempo de campo, tempo de pasto. Talvez você hoje possa estar num tempo de campo, no tempo de pasto. Porque o tempo de campo é aquele tempo que a gente está longe. Tempo de campo é aquele tempo em que nós pensamos que fomos esquecidos. Tempo de campo é o tempo que nós pensamos que não temos valor, Fernando. Tempo de campo é o tempo que ninguém está nos vendo. Tempo de campo é tempo que eu passo as minhas assolações sozinho. Tempo de campo é o tempo que eu estou deitado em uma cama no travesseiro e as lágrimas começam a rolar, mas ninguém está vendo. Tempo de campo é o tempo que eu vejo todo mundo romper, mas eu penso que a minha vida está estagnada, está parada. Tempo de campo é tempo que eu coloco à prova até o chamado de Deus na minha vida. Tempo de campo ninguém vê. Tempo de mesa todo mundo vê e te julga. Tempo de campo ninguém sabe o que você passou lá no campo sozinho. Pior ainda, a palavra nos fala que Jessé falou que ele estava cuidando das ovelhas. Lá na frente você vai entender que eram as malhadas, as ovelhas que não tinham muito valor comercial. Então havia um menino lá no campo cuidando das ovelhas que nem tanto valor tinham. Mas aquele menino lá no campo, a palavra do Senhor me faz entender que ele dava a vida por aquelas ovelhas, porque ele bem sabia que as ovelhas não eram dele. Ele estava cuidando de algo que era do pai. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Então mesmo que elas sejam malhadas, ela tem um valor inestimável para o pai. Mas sabe por que tempo de campo faz toda uma diferença? Porque foi no campo que Davi enfrentou um urso e ninguém sabia. Foi no campo que Davi matou o leão e ninguém sabia, pastor Rogério. Existem muitas pessoas nos nossos dias, na nossa geração, que estão passando tempo de campo, e essas pessoas às vezes acham que ninguém está vendo. Mas o Senhor levantou um profetinha nessa noite para te falar. Ele está te enxergando sim. Ele está te vendo os leões que você tem matado. Ele está vendo os ursos que você tem batalhado. Ele está vendo as aflições que você tem passado. Não é porque você está no campo que você foi esquecido, não. Hoje é o dia que Ele manda te chamar. Sai do campo, vem pra cá que tem um banquete, e não nos assentaremos à mesa até que você chegue. O tempo mais importante na vida de Davi foi o tempo de campo. Hoje eu tive 40 minutos para pregar nesse altar. O que são 40 minutos? Diante de 40 anos que eu vivi. Mas existe muito tempo de campo que você não sabe. Existem muitas marcas que eu trouxe do campo que você não conhece. Existem muitos defeitos que você não conhece em mim, porque o tempo de campo me forjou. O tempo que fica lá esquecido, que fica longe,
ver todo mundo sendo honrado, mas por que não chegou a minha hora? Por que não chegou a minha vez? Por que eu tenho que cuidar só das malhadas? Por que eu não tenho uma responsabilidade melhor? Mas o Senhor está nos dizendo: se Ele te deu as malhadas para cuidar, cuide, porque as malhadas são do Pai. Se Ele te deu um tempo de campo para você se forjar, se forge, porque é chegado o momento de você ser chamado. Não importa onde quer que seja, ou alguém vai ter que te encontrar, porque o Mestre te espera num banquete. E Deus dá uma lição muito grande para Samuel. Entra aquele menino, a palavra do Senhor diz que ele era ruivo, era até bonito a aparência, o olhar, mas não tinha nada para ser rei. O que o Senhor me faz entender e manda eu te falar nessa noite? Não são suas habilidades, não é sua classe social, não é o que você sabe, não. É só você ter um coração disponível. Dentro de todos aqueles irmãos, tinha gente que tinha porte para ser rei, mas o único que tinha um coração para ser rei foi Davi. Dentro da nossa geração, tem muitos homens eloquentes, tem muitos homens que têm tudo para ser rei, mas nessa noite Ele te chamou, Ele me chamou. Nessa noite Ele preparou uma mesa e falou: vai ficar todo mundo de pé, que enquanto Ele não chegar, a gente não se assenta. Porque ser forjado no campo trabalha o coração. Pastor Jair, mas o tema é paternidade, e eu falei sobre paternidade em toda a minha pregação. Nem sempre o pai dá aquilo que o filho pede, mas sempre o pai vai dar aquilo que o filho precisa. Nem sempre o pai vai estar perto do seu filho, mas mesmo que esteja no campo, o filho está onde o pai sabe. Jessé sabia onde Davi estava. Aonde está teu filho? Não está aqui não, mas eu sei que ele está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. O que eu estou querendo te falar, meu amado? E eu vou para o final, já vou encerrar aqui. Primeira coisa, Deus está sondando o teu coração. Ele não está vendo o tempo que você tem de crente. Ele não quer saber se você errou ontem. Ele não quer saber se você pecou agora de manhã, não. Ele só tem uma palavra a contar isso para você: vai e não peques mais, porque o preço do seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. E Deus manda falar outra coisa para você, meu amado. Deus sempre levanta pessoas para um propósito no tempo determinado. Você não é prego de banco. Você não foi chamado para ficar apenas sentadinho ouvindo, não. Deus, Ele te chamou para um propósito diferente. Tem coisas que eu não consigo fazer e Deus está esperando você chegar. Tem coisa que, se juntar nós todos, pastor Pablo, nós não vamos realizar, porque nós estamos esperando Davi chegar até aqui. Ah, pastor Jair, mas a minha vida está muito sofrimento. Calma, meu amado, tempo de campo todo mundo passa, mas o papai está chamando hoje para você vir para o banquete. A paternidade, meu amado, vai muito além daquilo que nós pensamos. A paternidade vai além daquilo, de pastor Pablo, de falar que nós não fazemos o que o filho pede, mas nós fazemos o que ele precisa, mesmo que doa na gente, mas nós forjamos caráter de filhos. E tudo que você passou até hoje, Deus estava forjando o teu caráter. Todas as guerras que você passou, lutando contra leões, contra ursos, indo buscar a ovelha, batalhando pelas malhadas, Deus estava vendo tudo, porque vai chegar uma hora em que os grandes estarão de pé, os grandes estarão reunidos,
Os grandes vão perguntar, mas o que falta para a gente ceiar? Já está todo mundo aqui, mas Deus vai falar, não, meu filho, não é sobre você poder, não é sobre você ter condição social, não é sobre você conhecer um pouquinho da Bíblia, não é sobre você falar bem, porque aqui nessa noite Deus está sondando corações, e Deus já está tocando em certos Davis, Deus já está inflamando o teu coração, e Ele está te chamando, vem para esse banquete começar. Deus não gastou seu filho por você à toa. A Bíblia fala em Filipenses que Ele se despiu da sua glória, se fez pecador, desceu à terra e padeceu de morte de cruz, mas não foi em vão. E logo após vai nos falar, para que toda a terra reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele pagou um preço alto por você, e hoje Ele está te chamando, vem meu Davi, vem meu Davi, sai desse campo, vem que está todo mundo te aguardando, vem meu Davi, vem meu Davi, vem que nós estamos te esperando. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Concluindo essa mensagem, continue de olhos fechados. Em nenhum momento Deus se esqueceu de você. A palavra do Senhor me diz, e eu posso ler aqui para você nessa noite: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? E a palavra continua: ainda que essa venha se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Tudo que você passou até aqui, meu amado, foi te forjando para um grande propósito. Nessa noite eu quero te chamar, quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Quantos daqui já passaram muitas tribulações na vida? Só eu? Eita. Eu respeito a sua história. Eu não te julgo pelo que eu vejo hoje, mas eu respeito o tempo de campo que você passou. Eu não te julgo pela pessoa linda que Deus fez ser, mas eu sei que essa pessoa linda traz marcas no coração. Eu sei que essa roupa bonita que você veio hoje, ela encobre muitas cicatrizes do passado. É que nós não temos tempo para ouvir o que você passou, porque o que estabelece, o que faz o homem ser o que ele é, não é o que ele sabe ou a patente que ele ocupa, mas sim as experiências que ele viveu. Pastor Jair, agora eu estou entendendo. Existia um tempo da minha vida que eu estava distante da casa do Senhor, mas eu entendi que esse tempo foi necessário para me forjar, e hoje eu quero voltar à casa do Senhor. É isso que Deus quer ouvir. Deus agora neste momento está olhando o seu coração. Ele não quer ligar para a tua aparência. Ele não quer ligar para se você sabe todos os livros da Bíblia. Não, meu amado, não. Mas Deus falou, vai lá e chama ele, vai lá e busca ele, porque esse povo que está aqui não se assentará à mesa até que o homem que foi chamado chegue até aqui. Deus te chamou, te trouxe aqui neste lugar.
E Ele está te chamando, vem.